Senhor Jesus, Senhor, que nome bom é o nome do Senhor, nome que nos dá conforto, que nos traz salvação, nome que nos liberta, nome que nos cura, nome que nos salva. Obrigado, Senhor, pelo nome. Ó, Senhor, nós somos a igreja, Senhor, que temos o nome e a palavra, e queremos, Senhor, guardá-lo, Senhor. Ó, sempre invocando o nome do Senhor. Senhor, essa prática maravilhosa, Senhor, que o Senhor revelou a nós, queremos, Senhor, mantê-la viva no nosso viver, Senhor, em realidade prática. Senhor, pois nós sabemos que quando nós te invocamos, nós somos salvos. Por isso, nessa noite, salva-nos, Senhor. Salva cada um de nós. Salva-nos daquilo, Senhor, que nos aprisiona. Salva-nos, Senhor Jesus, daquilo que nos mantém encarcerados. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos para te adorar. Liberta-nos para te servir. Liberta-nos para fazer a tua vontade. Senhor Jesus, quebra, Senhor, as amarras. Senhor Jesus, derruba as cadeias. Queremos, Senhor Jesus, ser libertos nessa noite. Senhor, e quando nós te invocamos, Senhor, vem, Senhor, ao nosso encontro. E os nossos inimigos, eles batem em retirada. Porque este nome é vitorioso. Graças ao Senhor pelo teu nome. Fala conosco nesta noite. Alcança, Senhor, o nosso coração. Senhor, alcança, Senhor Jesus, a cada um de nós. Edifica-nos pela tua palavra. Estamos aqui, Senhor, para te ouvir. Tenha liberdade, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor é esse que anda no meio dos 7 candeeiros. Queremos sentir a tua presença. Queremos ouvir o Senhor, queremos ver o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, Senhor, nos salva, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Aleluia, Jesus é o Senhor. Amém, Jesus é o Senhor, nome bom, doce é, que nome bom. Nós precisamos, como eu disse, manter a prática de invocar o nome do Senhor. Nós somos conhecidos por muitos como a igreja do Senhor Jesus. No lugar que você vê um Senhor Jesus, irmãos, pode encostar ali, que ali há um irmão na fé, ali há um irmão que também invoca o nome do Senhor. E isso é maravilhoso, o lugar que você vê ali, você pode saber. Um dia nós estávamos indo para uma conferência de jovens, estávamos indo, deixa eu me lembrar para onde, Cidade dos Meninos, lá em Ribeirão das Neves, uma conferência que estava tendo lá, não era nem de jovens, uma conferência regional. E nós estávamos ali meio perdidos, estávamos sem GPS, e eu estava conduzindo os irmãos ali, estava dirigindo, e aquele trânsito, e carro vai, carro vem, de repente eu vejo na minha frente um carro com adesivo, Senhor Jesus. Falei, irmãos, nós estamos agora, nós vamos ser direcionados. Buzinei, os irmãos olharam, nos viram, eu encostei de lado, falei, irmão, nós estamos meio perdidos aqui. Falei, não, irmão, me segue que nós vamos chegar lá. Nem sabia de onde era o irmão. Irmãos, esse nome, ele nos direciona em toda e qualquer situação. Quando nós invocamos o nome do Senhor, nós somos salvos. Quando nós invocamos o nome do Senhor, os inimigos, eles batem em retirada. Por favor, não invoque outros nomes. Não tem outros nomes no seu coração e muito menos na sua boca. Tem o nome do Senhor. Mas vamos invocar em realidade. Não vamos perder essa prática saudável. Irmãos, é maravilhoso quando você toca no Senhor por meio de invocar o seu nome. Mas se eu e você não vigiarmos, poderemos também cair na tradição. Cair na tradição do Senhor Jesus, mas nada acontece. Eu te falo, irmão, se você tem invocado e nada tem acontecido, é porque você não tem invocado em realidade. Porque tanto Atos como Romanos 10 nos fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é talvez será salvo. Não é porventura será salvo. Ali é uma afirmação. Ali é uma testificação. Todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, em realidade nós somos salvos. Então, se nada tem acontecido, é porque ainda não temos invocado em realidade, em verdade. Que possamos tocar nessa prática e não permitir, irmãos, que as nossas reuniões sejam reuniões que faltem o invocar o nome do Senhor. Talvez você possa até ficar pensando aí, mas que irmãos que só pedem para a gente invocar, para que isso?
Irmãos, se não há um invocar o nome do Senhor, irmãos, não há um fluir da palavra. A palavra, ela não consegue fluir. Ela não consegue alcançar o nosso coração. Invocar o nome do Senhor é como você abrir as comportas do manancial e essa água vem e rega a terra que está dura. Aquela terra que antes estava uma terra rochosa, uma terra pisada, uma terra dura. Essas águas vêm e regam essa terra, para quando a semente vir, encontre uma terra preparada. Por isso da importância de nós invocarmos o nome do Senhor. Então, eu acredito que nós não precisaríamos nem esperar alguém pedir para invocarmos. Porque isso é uma liberdade que nós temos. Isso é uma prática que nos foi dado por meio das gerações passadas, foi revelado a nós, e nós temos, irmãos, essa realidade. Então, vamos pôr em prática isso. Invocar, esvaziar, abrir o coração para que quando a palavra vir, você possa receber a palavra. Não como aqueles que analisam, não como um analista, não como aquele que mede a palavra ou quem está falando, mas aquele que abre o coração e recebe a ajuda por meio da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E nessa semana, nós chegamos na semana 4. Estamos terminando amanhã a semana 4 deste livro maravilhoso que estamos lendo no lugar do alimento diário. Sua família está pronta para o arrebatamento? Ainda nos resta mais uma semana. Semana que vem ainda iremos ver o capítulo 5. E após essa semana, a semana que vem, depois da semana que vem, nós iremos já dar início à leitura da nova série do alimento diário e será pregado este evangelho do reino. Muita ajuda, muitos princípios, principalmente para casais. Nós já vimos, irmãos, que o viver da igreja, ele começa onde? Na nossa casa. Esse viver aqui, que nós estamos aqui agora, é o viver de reuniões. Ele vem em terceiro lugar, vamos assim aplicar numa contagem. O primeiro viver, a vida da igreja é abrangente, irmãos. A vida da igreja, ela abrange todo o nosso viver. Então, o primeiro viver que esse viver abrange é o viver familiar. Depois é o viver social. Porque o viver familiar é o lugar onde você está todos os dias, onde você come, onde você bebe, onde você dorme. Então, é o lugar onde você está. O viver social é o lugar onde você está, no seu trabalho, na escola, fora da sua casa. Então, ali você passa também a maior parte do seu tempo, uma boa parte do seu tempo. O viver de reuniões é quando nós estamos aqui com os irmãos. Também é o viver da igreja. E o quarto viver é o viver de batalha espiritual. Então o viver da igreja começa onde? Na sua casa. E se na sua casa você não estiver bem, não flui no seu trabalho, você não vai estar bem no seu trabalho, você não vai estar bem nas reuniões da igreja e você não estará bem nas batalhas espirituais. Às vezes você chega, por exemplo, um colega seu, alguém que você conhece, está trabalhando ali, a pessoa chega num estresse só. Primeira coisa que se pensa, brigou com a esposa. Brigou com o esposo. É ou não é? Brigou, teve algum problema em casa para essa pessoa estar chegando desse jeito aqui. Irmãos, o nosso viver familiar reflete em todos os demais viveres. Se nós não estivermos bem no nosso viver familiar, nós não estaremos bem nos demais viveres. Então, seja a vida da igreja começa onde? Na sua casa. Por meio de quem a obra de Deus começou lá no início? Por meio de um casal. E não era somente o casal, Deus falou, olha, vocês devem agora multiplicar, vocês devem agora gerar, vocês devem agora povoar a terra. Porque a minha obra ela terá início por meio de vocês, da família, a primeira família. Então, irmãos, a importância do viver familiar na vida espiritual, na obra de Deus, é muito séria e é muito importante, porque, repito, terceira vez, se eu e você não estivermos bem na nossa casa, não estaremos bem nos demais lugares. E este livro vem nos orientando em muitas coisas. Flávio pediu para que lêssemos 1 Coríntios 11:3, é o versículo chave desse livro. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
Paulo falou, tem algo que vocês precisam saber. E se a palavra de Deus, irmãos, nos fala que é algo que nós precisamos saber, porque é algo muito sério. Aqui fala, eu quero que vocês saibam, eu quero que vocês querem, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Aqui nós vemos a questão do encabeçamento. Deus encabeça Cristo. Cristo encabeça o homem encabeça a mulher. Não há nenhum problema entre Deus e Cristo em questão de encabeçamento. Desde quando o Senhor Jesus veio como homem, deixou a sua glória, Filipenses nos fala que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, e veio como homem, deixando a sua glória, e passou a ter um viver humano nessa terra a todo momento. Jesus Cristo, o homem, estava sendo encabeçado por Deus. Ele testifica que ele não veio para fazer a sua própria vontade. Isso nos mostra que ele tem uma vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No jardim do Getsêmani é a mesma coisa. A oração do Senhor Jesus antes de ir para a cruz, antes de ser preso: Senhor, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele já sabia qual era a vontade de Deus para ele. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Isso é estar sob um encabeçamento. Senhor, que na minha vida não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, quão importante essa ordem dentro de uma casa, porque se há um rompimento, ou se há uma inversão, não há bênção. As maiores tragédias da humanidade vieram quando essa ordem ela foi interrompida. Ou essa ordem foi invertida. Primeira tragédia, Eva comendo do fruto. É interessante, nós já vimos nas 2 reuniões passadas aqui, que Deus deu a ordem para Adão. Quando Deus deu a ordem para Adão, Eva ainda não existia. Então por que Deus falou com Adão? Adão, porque você vai encabeçar a sua esposa. Você que vai conduzi-la, você que vai orientá-la, você que vai pôr em ordem a sua casa. Então eu estou te dando a ordem antes dela existir, para quando ela vier a existir, você saiba que você já tem uma palavra, você já tem uma direção sob a qual você deve encabeçar também a sua esposa. Adão, eu estou te encabeçando agora, eu estou começando a te encabeçar. Momento esse que quando Deus disse para o homem, de toda árvore do jardim, comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no jardim dela, não comereis. Começou aí, Deus pondo em prática a sua vontade de encabeçar o homem. Mas o homem não segue esses princípios. Eva vem, é formada, come do fruto e dá também a Adão, e Adão come. Por que não foi Adão que comeu do fruto? Por que Eva estava sozinha? Irmãos, tudo isso nós precisamos pensar. Deus, ele tem uma vontade que nós como irmãos, varões, maridos, tenhamos essa percepção. Eu preciso guardar e vigiar a minha casa. Para que eu possa encabeçar a minha esposa, eu preciso estar sob o encabeçamento de Cristo. Senão também, irmãos, não tem jeito. Eva come do fruto, a tragédia entra na humanidade. Talvez, porque Adão também não encabeçou Eva de forma que deveria ser. Talvez ele falou com ela de uma forma muito superficial. Eva, tá vendo aquela árvore ali? Não vamos comer dela não, viu? Tá bom, esqueceu disso. E as coisas foram acontecendo. De repente ela foi olhando para aquela árvore, olhando para o fruto, vendo que o fruto era desejável, vendo que o fruto era bonito. A serpente viu isso, foi induzindo, foi levando na conversa, entrando na mente da mulher. A mulher come do fruto. Interessante que deu ainda ao marido. Será que ele não sabia que aquele era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Irmãos, quando se falta o encabeçamento, irmãos, os problemas entram, a tragédia entra. Outro exemplo muito claro é
Sarai e Abrão. Deus promete a Abrão: Abrão, eu vou te dar um filho. Óbvio, se Deus fala, eu vou te dar um filho, é claro que era com a sua esposa. Não precisaria, irmãos, em entrar em pormenores. Não precisaria entrar especular quando, onde, com quem. Irmãos, não tem essa necessidade. Porque quem que era esposa de Abrão? Sara. Aí Abrão vai ter comunhão com Sara. Sara, Deus falou que não vai me dar um filho. Ela falou: mas você é velho e eu sou estéril, então esse negócio não vai acontecer comigo não. Vamos fazer o seguinte, Abraão. Vamos fazer o seguinte. Tem uma escrava minha ali. Você toma ela e tem essa descendência que Deus quer. E Abraão acata a direção dada por Sara. E nasce Ismael, irmãos. E Deus se afasta dessa casa por longos anos. E deixou eles viverem, irmãos, segundo a maneira que eles quisessem. Segundo a forma que eles estavam vivendo. Não vamos romper com esses princípios do encabeçamento. Vamos, irmãos, levar isso a sério, porque isso não é brincadeira. Vamos ter princípios, vamos seguir essas palavras, e essas palavras são salvação para nós. E não vamos, irmãos, perder a bênção de Deus, porque onde há encabeçamento, há também bênção. Onde há encabeçamento, há também salvação. Onde há encabeçamento, há a expressão de Deus. Ó Senhor Jesus, abra comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios. Senhor Jesus, capítulo 15. Ou melhor, 1 Coríntios, irmãos, perdão. 1 Coríntios 15. Nós vimos essa semana, esse aqui é o título do livro, Sua Família Está Pronta para o Arrebatamento, e o título da semana 4 é este aqui, o resultado do encabeçamento. Onde há encabeçamento, irmãos, há um resultado. Da mesma forma que onde não há um encabeçamento, há uma consequência. Nada fica neutro. Alguma coisa vai acontecer. Então, essa semana nós vimos que o resultado do encabeçamento é primeiro, onde há encabeçamento há o quê? Morte. Porque onde há morte há ressurreição, há a expressão da vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 fala: insensato, o que semeias não nasce. 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Nunca o que nasce da mesma forma como é semeado. Então, num relacionamento onde há um encabeçamento, irmãos, sem questionamento e sem porquês, ali há uma experiência de morte para haver a ressurreição. O que é morrer? Continuando aqui no versículo 42 fala: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito.
vivificante ou espírito que dá vida. Algo para nascer, algo novo. Primeiro precisa haver uma morte. Porque aqui fala bem, aqui fala o seguinte, semeia-se, versículo 42, semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Se há, irmãos, uma situação negativa no nosso viver, na nossa casa, nos casamentos, se primeiro não houver uma morte, não vai haver uma ressurreição. Às vezes nós queremos que o Senhor faça aquela obra em nós. Senhor, eu não quero continuar da forma que eu sou, mas também eu não quero abrir mão. Eu não quero, Senhor Jesus, pagar o preço. Aí nós oramos, Senhor, me transforma. Trabalha em mim. Mas você não quer morrer. Você não quer ir à cruz. Você está fugindo e correndo da cruz. Como que vai haver uma transformação, irmãos? Não tem jeito. Não tem como haver, irmãos, o ressuscitar de algo novo se primeiro não houver uma morte. Às vezes você é aquela pessoa irritada, pouca paciência, estupim curto. Aí você fala, ó Senhor Jesus, Senhor me transforma, eu não quero ser assim, mas você também não freia, você não freia você. Você se permite ser levado. Você permite ser levado por aquilo que você já é, sem paciência, explosivo. Ou seja, você não freia você. Você não vai à cruz. E se não vai à cruz, você não vai ser transformado, irmão. Tem muita coisa que nós temos, irmãos, que perceber que para que possamos ser transformados, eu tenho que morrer naquela situação. Eu tenho que morrer naquela condição. Porque aqui fala, ainda continua falando, ressuscita em corrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ah, eu quero ser espiritual, mas a sua carne está todo vapor. Eu quero ser espiritual, irmão, mas o seu velho homem, ó, está 100%. Eu quero ser espiritual, mas não nega a si mesmo. Não abre mão do seu ego. Não abre mão da sua vontade. Não abre mão da sua, como que fala, da sua, ó Senhor Jesus, das suas verdades. Não abre mão dos achismos. Como que vai ser espiritual? Como que vai nascer espiritual se não morre o natural? Irmãos, nós temos uma cruz. E essa cruz, Colossenses já nos fala que Cristo, ele levou, ele foi crucificado com ele, o velho homem. Então isso já aconteceu. E se isso já aconteceu lá, isso pode ser realidade aqui. Mas eu tenho que ter a visão, eu tenho que ter a percepção. Senhor, as esposas, o meu marido está por fora de ser um cabeça. O que eu faço? Deixa eu ajudar ele. Irmãos, as irmãs, as mulheres foram criadas para serem auxiliadoras. É auxiliar. Mas auxiliar para a vida, não para a morte. Auxiliar para a edificação, não para a destruição. Então, seja, o que eu faço? O que tem que fazer? Vamos nos submeter, irmãos. Vamos guardar esses princípios para que não venham coisas piores na nossa casa. Para que não aconteçam coisas sérias. Resultados de falta de encabeçamento mudaram a história da humanidade. Da mesma forma que um encabeçamento devido e aceito mudou também a nossa história. Quando o Senhor Jesus, como fala, já falei aqui em Filipenses, ele veio como um homem. E ele se tornou homem, se esvaziou da sua glória e ele assumiu a nossa forma.
E ele foi totalmente encabeçado por Deus, cumprindo a cruz, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Ele cumpriu o encabeçamento devido a Deus. Houve a ressurreição. João nos fala, João capítulo 12, 24. 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Irmãos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Irmãos, para que um fruto seja gerado, para que os frutos venham, primeiro, irmãos, precisa haver a morte. O grão de trigo caiu na terra. E se ele caindo na terra não morrer, ele vai continuar sendo um grão de trigo. Se você é aquela pessoa que sabe que tem algum aspecto da sua vida que você precisa ser ganha pelo Senhor. As irmãs, por exemplo, eu tenho uma dificuldade, irmão, de ser encabeçada. Só o Senhor na causa. É por isso que Ele te deu o seu esposo. A causa dele é essa. Então, ou seja, eu preciso ser encabeçado, mas é uma dificuldade, irmão. Porque você ainda não morreu, aí vai ficar só. Não vai gerar frutos. Às vezes nós perguntamos, Senhor, por que eu não estou gerando fruto para o Senhor? A primeira pergunta não devia ser essa. Primeira pergunta devia ser, Senhor, será que eu já morri para que os frutos nasçam? Será que eu já morri para essa situação, para que venham a surgir os frutos, Senhor? Irmãos, não é a pergunta, por que eu não estou dando fruto? Há uma resposta para isso. Se o grão de trigo não morrer, não vai dar fruto, vai ficar sozinho. Por isso que nós precisamos morrer, irmãos, para muitas coisas da nossa vida, irmãos. Porque se nós não morrermos, nós vamos ficar só. Talvez alguém pergunte, por que será que todas as pessoas se afastam de mim? Eu chego perto de alguém, a pessoa se afasta. Eu chego perto de outra pessoa se afasta. Por que será? Qual que será o problema? Talvez falta você morrer para muita coisa. Para que o fruto do Espírito, passa a ser expresso na sua vida. E as pessoas, ao invés de fugir de você, elas passam a ser atraídas por você. Aqui fala, se o grão de trigo não morrer, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Quem aqui quer ficar só, irmãos? Nós não queremos ficar só. Nós fomos incluídos no viver da igreja. Nós fomos incluídos neste corpo. Um corpo coletivo. Composto por muitos membros. E cada um com a sua forma, cada um com a sua maneira. Cada um, irmãos, com a sua vida da alma. Cada um com sua dificuldade. Mas, irmãos, nesse viver nós precisamos morrer. Abrir mão, irmãos, daquilo que nós pensamos. Daquilo que nós queremos. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar só. Talvez se você não morrer hoje, você vai ficar só para a grande tribulação. Então nós precisamos saber de algo, irmãos. Se não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Aí o que o Senhor quer dizer com isso? Olha o versículo 25. Quem ama a sua vida, perde-a. O que é quem ama a sua vida, perde-a? Quem não morre. Quem ama a sua vida da alma, quem ama ser sem paciência, quem ama ser essa pessoa que você é difícil. Tem pessoas que querem ser transformadas, mas elas amam ainda o que são. Firmes naquilo que são. Aí o Senhor fala, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, ou seja, aquele que vai à cruz, entrega-se à cruz, morre para as coisas deste mundo, preserva-la para a vida eterna. Ó Senhor Jesus.
Colossenses, capítulo 3. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Aqui, irmãos, presta atenção. Se fostes ressuscitados. Então, se houve a ressurreição, é porque houve a morte. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Morrestes. E você nessa noite, irmãos, você para as coisas dessa terra, você está vivo ou você está morto? Infelizmente, talvez podem existir aqueles que estão vivinhos para as coisas dessa terra, mas para as coisas lá do alto, estão totalmente mortos, apagados, frios, apáticos. Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele. Em glória. Quem quer ser manifestado em glória? Você quer ser manifestado em glória ou não? Todos queremos, irmãos. Mas aqui o versículo 3, da primeira parte, fala, porque morrestes. Ó Senhor Jesus, que eu possa morrer para as minhas vontades, Senhor. Que eu possa morrer para as minhas opiniões, que eu possa morrer para a minha opinião, se a palavra que está sendo falada está sendo do meu agrado ou não, que eu possa morrer para as minhas opiniões, se esse local está bom ou não, que eu possa morrer para as minhas opiniões, Senhor, para que eu possa ser ressuscitado em glória com o Senhor. Aí aqui fala, fazei, pois, morrer. Não é ninguém que vai matar, é você que tem que fazer morrer. Tá vendo? Às vezes você quer ser transformado, mas você não quer seguir a cruz, filha. Aí você quer, Senhor, mata o velho homem. Ah, tá. Mas você não vai para o lugar certo. Você não vai para o lugar certo. Ó, Senhor, quantas discussões no nosso casamento, falta de encabeçamento, falta de coordenação, falta de ordem, mas ninguém morre. Ninguém vai à cruz. Aí aqui fala, olha só. Fazei, pois, morrer. Fazei, pois, morrer. O que é fazer, pois, morrer, irmãos? É levar um lugar onde acontece a execução. É levar o lugar onde há a execução. Então, ou seja, ninguém vai vir, o Senhor não vai vir matar o seu velho homem, não. Você tem que levá-lo para a cruz. Você tem que levá-lo para o lugar certo. Porque aqui fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí já começa. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo. Irmãos, quando em outro tempo, lá no passado, você andava nessas coisas. Quando viveias nela, ou seja, quando você vivia nisso aí, você andava nisso aí. Agora, porém, irmãos, esse agora, porém, tem que ser a nossa realidade. Eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes de eu ser salvo. Você, irmãos, não pode ser aquela mesma pessoa insubmissa, insubmisso, que era antes de se entregar ao Senhor. Porque aqui fala, olha, ora, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Irmãos, não é ninguém que vai tirar de você, não. É você que tem que despojar. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Qual que é a linguagem que nós estamos usando? Principalmente, eu vou falar agora para os nossos jovens. Qual que é a linguagem que vocês estão usando entre vocês? O que vocês têm conversado? Vocês têm usado uma linguagem aqui no local e outra linguagem lá fora?
Vocês têm usado um tipo de falar aqui fora, aqui é uma bênção. Aqui é uma bênção, aqui é um ó Senhor Jesus maravilhoso. Mas talvez quando chega lá fora, é uma linguagem, me perdoe a palavra, mundana. Que quem te olha fala, não, você não é um convertido. O que vocês têm falado e conversado entre vocês? Nós não sabemos. Mas há um Deus que sonda a mente e coração, e este sabe, viu? Então, se há outra linguagem entre vocês, que vocês, em nome de Jesus, se arrependam. Despojai-vos, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros. Irmãos, casal, seja esposo mentindo para a esposa, igual nós já falamos aqui no início da compartilhar desse livro, né? Faz um negócio. Depois que faz o negócio, vai comunicar. Ah, quanto que foi? Pagou 500 mil, não foi 100. Coisinha boba. Pagou 10 mil, não foi 1.000. Coisinha pequenininha. Irmãos, a comunhão nos salva de muitas coisas. Manter comunhão antes. Conversar antes de qualquer coisa. Irmãos, um casal é um. Já não são dois, mas são um. Então você já tem comunhão entre si. Qual que é o seu sentimento? Não, eu não tenho bom sentimento quanto a isso. Então, irmãos, não vamos dar prosseguimento nisso. Não há ambiente de paz, não há ambiente de concordância, não há ambiente de sim, amém. Sai fora. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, pois Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia. Olha só, irmãos, quando nós morremos para as nossas opiniões fortes, aquele ego forte que você tem, aquele ego, aquele behemote, meu irmão, minha irmã, que se pisar nele, sai de perto que a casa vai cair. Aquele behemote, aquele, se tocar no seu breu ali, no seu calo, Senhor Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mas para que possa haver humildade, tem que morrer, irmãos, o egoísmo, tem que morrer a soberba. Para que possa haver a mansidão, tem que morrer sua falta de paciência, irmãos. Vamos frear a língua. Está na ponta da língua para falar, mas você retenha. Engole. Não solte. Vá à cruz e faça morrer. Você vai ver que pouco a pouco você vai sendo ganho pelo Senhor. Mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha algum motivo, tem motivo de queixa contra outro, e assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E eu vou terminar tocando neste assunto aqui, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. Se alguém tenha um motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. A falta de perdão é a porta aberta para Satanás entrar na sua vida e fazer a bagunça que ele quer. Precisa haver perdão entre os casais. Principalmente, irmãos, você quer ver você dar uma brecha para o diabo? É quando você sai da sua cama e vai dormir em outra cama. Você está liberando o seu lugar para Satanás deitar.
Quando há uma discussão, o esposo ou a esposa fala, não, vou dormir no outro quarto. Irmãos, cuidado com isso. Na mesma hora o diabo entra. E naquela noite, ele vai trabalhar na mente tanto de um como de outro. E no outro dia, ao invés de haver uma reconciliação, há um rancor ainda maior. Há uma ira ainda maior, a ponto de não aguentar olhar um para o outro. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dê lugar para o diabo. Precisa haver reconciliação. Precisa haver perdão. Abre comigo rapidinho. Mateus, por favor, Mateus. Mateus 18. Mateus 18 fala. 18, capítulo 20. Mateus 18, 20 fala. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mas presta atenção, onde houver 2 ou 3 reunidos, embora o Senhor esteja, também, irmãos, quando há uma reunião de 2 ou 3, aí também há os problemas. Há ou não há? O Senhor, como o nosso Senhor, Ele está no meio de nós. Porque o 2 ou 3 já é expressão de um viver. Então, seja, quando estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está ali, mas também ali surgem os problemas. Aí o Senhor continua falando aqui. Aí o Senhor falou, Pedro entendeu o recado. O Senhor falou, olha, Pedro, os discípulos, né, quando vocês estiverem 2 ou 3, eu vou estar no meio de vocês. Mas aí Pedro já captou a mensagem também, Senhor. Então, mas também quando nós estivermos reunidos, também vai haver problemas. Aí Pedro faz a pergunta. Fala, então, Pedro aproximando, lhe perguntou, Senhor, já que nós vamos estar reunidos e vai haver problemas, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro já entendeu o recado. Pedro falou, então quando há o ajuntamento, filha de 2 ou 3, aí também há problema. E se há problema, há necessidade do perdão. Você está entendendo, irmãos? Aí Pedro pergunta para o Senhor, Senhor, quantas vezes, que aqui já é uma afirmação, Pedro já estava afirmando que isso iria acontecer. Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim? É uma afirmação. E eu lhe perdoo e até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí você abre comigo em Lucas 17, Lucas 17, 3 e 4. Olha só o que fala aqui. Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4 de Lucas 17. Se por 7 vezes no dia, ó Senhor Jesus. Aí Pedro pensou que era numa vida. Aí o Senhor falou, não Pedro, você não está entendendo. É por 7 vezes no dia. Aí você volta para Mateus, não é 7, é 70 vezes 7 no dia. Pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Não é falar, não, eu já te perdoei disso aí. Eu vou te perdoar de novo desse mesma situação, não. Nós não somos assim. Você perdoa uma vez naquele erro. Aí se há um outro erro da mesma forma, o que você fala? Não, eu já te perdoei desse erro, eu não vou te perdoar mais uma vez, não. Deixa eu te perguntar agora, meu irmão e minha irmã. Quantas vezes você peca o mesmo pecado e Deus te perdoa? Já pensou se você fosse perdoado por um pecado, e amanhã você cometesse o mesmo pecado e fosse pedir perdão ao Senhor, o Senhor falasse, olha, não, desse pecado eu já te perdoei, então desse aí eu não vou te perdoar mais não. É sério ou não é? Aí o Senhor falou, perdoa-lhe. Ó Senhor Jesus. Nós sabemos na oração, nós não vamos ler que eu já estou terminando por causa do tempo. Na oração do Senhor Jesus em Mateus 6, aquela oração que as criancinhas nós já crescemos ouvindo e recitando ela.
Pai nosso, que estais no céu, santificado, venha, faça-se assim na terra. Continua. Perdoa as nossas dívidas. Você está declarando o seguinte, irmão: Senhor, da mesma forma que eu perdoo, o Senhor me perdoa também. Aí você vai perceber como que Deus tem que te perdoar. Você é uma pessoa que perdoa ou você é uma pessoa rancorosa? Rancoroso. Guarda mágoa, guarda rancor. Irmãos, perdão é quando você perdoa e esquece. Perdão é quando você perdoa. O Senhor, quando nos perdoou, o escrito, a sentença que estava contra nós, foi apagada. Quando nós perdoamos e fomos perdoar de novo, aquele tem que ser como se fosse o primeiro perdão. Não o segundo, não o terceiro, não o quarto, mas o primeiro perdão. Porque aí a cota nunca vai ser preenchida. O 70 vezes 7 nunca vai ser preenchido, irmãos. Por isso que o Senhor elevou tanto isso aqui. O Senhor falou, olha, vocês vão errar um com o outro mesmo. Isso aí, irmãos, é um fato. Nós somos humanos. Não tem ninguém perfeito aqui não, irmãos. Não tem ninguém perfeito aqui não. Uma hora um ou outro vai errar. O casal aí, uma hora um ou outro vai errar sim. Mas em contrapartida do outro tem que haver também uma misericórdia. Tem que haver um perdão. Tem que haver um reconhecimento que menos do que a pessoa é você mesmo. Porque senão não vai haver uma reconciliação. Precisa haver um perdão. Lembra lá ainda de Mateus? Se nós fôssemos continuar lendo ali, a respeito ali do credor. O servo devia uma bolada de dinheiro para o seu senhor. Não podia pagar. Foi para o seu senhor: Senhor, me perdoa minha dívida. Te devo, Senhor Jesus. Te devo aí os seus 10 milhões aí, me perdoa minha dívida, não tem como pagar. Falou, vai, a sua dívida está perdoada, vai. Aí chega lá na frente, encontra o camarada que te deve 10 reais, não perdoa a dívida, leva ao tribunal, ele é preso. Aí o Senhor descobre, poxa vida, eu te perdoei de tanta coisa. E será que você não é capaz de perdoar o seu irmão? Irmão, nós temos que todos os dias trazer ao nosso coração de que o Senhor nos perdoou. Porque quando nós temos esse sentimento sempre no nosso coração, nós conseguimos perdoar os nossos irmãos. Quando você sabe de onde você foi tirado, quando você lembra de onde você foi resgatado, quando você lembra de onde o Senhor te tirou, da condição em que você estava e que eu estava, quando você lembra disso, irmãos, qualquer outra coisa que vem contra você como ofensa, você vai conseguir perdoar. E para fechar aqui, abra comigo, e vamos terminar nesse versículo aqui. Deixa eu ver. Isaías 55. Isaías 55, versículo 6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Volte-se, converta-se ao Senhor, volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que nós, irmãos,
Que possamos ir diante do Senhor. Falou, Senhor, assim como o Senhor é rico em perdoar, me leva também a ser rico em perdoar. Me leva a ser rico, Senhor, em perdoar aqueles que têm me ofendido. É o viver de expressão. O perdão é a manifestação de Deus na nossa vida. Porque quem não perdoa, não ama. Se não há perdão, não há amor. Mas onde há amor, aí há perdão. Jesus é o Senhor. E amanhã, o nosso irmão da visão dará continuidade ao encargo dessa semana. Amanhã nós estaremos aqui para continuarmos ainda vendo alguns princípios. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Vamos para o compartilhar, vamos tocar no ponto e vamos continuar edificando a igreja. Amém?